Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre anemias. Lembrando, na aula passada nós conversamos um pouco sobre os hemogramas, né? O hemograma, então, vai ser... Bom dia, Cíntia, tudo bom? O hemograma vai ser, então, um exame que é realizado no laboratório para que a gente consiga, né, acompanhar as condições do nosso paciente e tentar entender mais ou menos se ele está com alguma infecção, se ele está com alguma anemia, se ele pode estar com alguma alteração plaquetária a partir do hemograma. Então, o hemograma ele vai nos ajudar, nos nortear para alguns diagnósticos, vai ajudar o médico e nortear esse médico para alguns diagnósticos. E nós, então, vamos trabalhar com as amostras do nosso paciente para gerar esse resultado, para gerar o hemograma, né? E muitas vezes é através do hemograma que é possível detectar, então, a presença, bom dia, Rafaela, a presença de uma anemia no nosso paciente. Então, muitas vezes a anemia ela vai apresentar alguns parâmetros comuns de alteração no hemograma, mas lembrem que a gente já comentou, inclusive na aula passada, né? A gente pode ter quadros subclínicos. O que é isso? O paciente ele ainda não está apresentando uma alteração tão significativa no hemograma, né? Mas já tem uma tendência a modificações, a deficiências ali. E muitas vezes no quadro clínico do paciente já começa a se notar alguns aspectos correlacionados com uma anemia. Então, a gente pode ter um quadro subclínico que inicia acontecendo e posteriormente evolui para uma anemia. E cabe à percepção do médico conseguir detectar essas questões e conseguir tomar as atitudes necessárias para tentar melhorar e reverter o quadro do paciente, né? Mas como eu comentei para vocês, nós, técnicos em análises clínicas, o mínimo que se espera é que a gente consiga olhar e ler um hemograma, não para dar diagnóstico para os outros, mas pelo menos para entender o que está acontecendo com a nossa saúde, tá? Porque a gente não pode dar diagnóstico para outras pessoas, mas a gente pode sim entender como é feita a leitura e interpretação do hemograma para a gente saber olhar pelo menos o nosso exame e entender o que está acontecendo com a gente, tá? Então, as anemias, elas trazem alguns sintomas gerais comuns que vão levar para o médico um quadro clínico que faz ele pensar, sim, esse paciente pode estar com anemia, né? Dentro de todo o quadro clínico dele, ele pode estar com anemia, então vamos observar como é que está o hemograma desse paciente, a ferritina desse paciente, para entender o que está acontecendo. Então, alguns sintomas vão ser a falta de ar, né? Um pouco de dificuldade respiratória pode acontecer, episódios de taquicardia, sudorese, dores de cabeça, palidez nas mucosas, né? É bem comum olhar aqui a mucosa do olho para verificar se ela está muito pálida ou não. Então, a palidez na mucosa que vai estar relacionada à deficiência, né, do transporte de gases, perda de apetite, fraqueza, tontura e um mal-estar geral no paciente, né? Então, o paciente geralmente vai chegar referindo para o médico esses sinais e sintomas clínicos. Bom dia, Brenda, tudo bom? E a partir disso, então, o médico consegue avaliar a melhor decisão, né? Porque ele também vai fazer mais análises ali no paciente que está na frente dele e vai solicitar, então, os exames necessários. E a partir disso, ele vai conseguir concluir, então, se realmente pode ou não ser uma anemia, tá? Mas, então, de um modo geral, a gente vai ter esses sintomas todos como sintomas que podem estar presentes em um paciente que tem anemia. Não necessariamente eles precisam acontecer todos de uma vez só, né? Então, às vezes, a gente só começa a sentir um pouco de fraqueza, né? Um pouco de dor de cabeça. E aí vai olhar, a mucosa tá mais pálida.
Então, nem sempre todos os sintomas vêm junto. Algumas vezes as pessoas apresentam alguns sintomas e o quadro vai evoluindo ao longo do tempo. O principal parâmetro, então, que vai nos dizer se o nosso paciente está ou não com anemia é a hemoglobina baixa, tá? Baixa. Bom dia, mãe, tudo bem? Baixa quanto, né? Então, a hemoglobina baixa no homem abaixo de 13 gramas por decilitro, na mulher abaixo de 12 gramas por decilitro. Gestantes e crianças abaixo de 11 gramas por decilitro. Isso é um valor meio geral, né? Lembra que eu comentei para vocês que os valores de referência eles são baseados em uma média populacional. Então, existem vários artigos que fazem, artigos científicos, né? Que trazem esse tipo de informação de uma média populacional de tal parâmetro ou acompanhar, né, a evolução de um parâmetro X analisado dentro de um grupo populacional. São dessas publicações científicas, né, que a gente tira o valor de referência. Então, um laboratório pode usar uma publicação científica específica e outro laboratório pode utilizar outra publicação científica. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. O que pode acontecer é que pode acontecer uma pequena variação nos valores de referência, mas eles vão acabar sempre girando em torno disso, aproximadamente esses valores, tá? Então, quando o paciente apresenta valores abaixo desses, na concentração de hemoglobina, já se caracteriza, então, um quadro de anemia. Claro que a gente tem que acompanhar também os outros parâmetros do hemograma, para a gente entender realmente o que está acontecendo com o nosso paciente, tá? Mas, a partir da hemoglobina, a gente já consegue estimar que sim, tem uma anemia acontecendo com o nosso paciente. Lembra que na aula passada a gente tinha os exames do paciente com microcitose e hipocromia, mas os níveis de hemoglobina ainda estavam batendo no mínimo necessário. E eu comentei para vocês, isso pode ser um quadro subclínico. Sim, pode. Subclínico por quê? Porque provavelmente esse paciente nem está apresentando todos os sintomas ainda, porque provavelmente com essa hemoglobina dentro ainda do normal, mesmo no mínimo, o médico não vai considerar essa alteração ou não vai considerar um quadro subclínico ainda de anemia, e cabe ao paciente notar, então, e tentar melhorar a sua alimentação para recuperar isso, porque através da alimentação, geralmente a gente consegue melhorar o quadro geral em relação a uma anemia, né? Quais são as principais causas, então, que nós vamos ter para uma anemia? A anemia ela pode acontecer, né, com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, e são diferentes as causas que podem trazer esse problema para a nossa saúde, né? Então, a perda de sangue é um fator bem significativo, no caso, através de hemorragias. Isso vai acontecer principalmente em alguns acidentes, né? Então, sofreu algum acidente, fez algum procedimento cirúrgico, enfim, vai ter sim uma perda de sangue com um volume um pouquinho significativo ou muito significativo. E aí, isso vai caracterizar uma anemia, né? Produção deficiente de hemácias pela medula óssea. Isso pode acontecer, seja por doenças que estão suprimindo a função da medula óssea, seja por doenças e alterações na própria medula, ou ainda pelo uso de alguns medicamentos que suprimem a hematopoiese, tá? Então, a gente tem medicamentos que têm como efeito adverso, infelizmente, né, suprimir o processo de hematopoiese. Parou de usar o medicamento, o problema aos poucos vai desaparecendo, tá? Mas então, algumas vezes pode ser pela produção deficiente de hemácias. Uma destruição exagerada de hemácias, então uma hiperemólise. O baço está capturando muito rápido essas hemácias, degradando muito rápido essas hemácias, e aí eu acabo não conseguindo compensar o processo de produção
e degradação. Lembra que eu falei que a hematopoiese ela vai ser regulada principalmente pelo equilíbrio, né, entre a produção de novas células e degradação das células que estão entrando em senescência, das células velhas, né? Então, quando eu tenho um ritmo muito acelerado de destruição das células, a gente pode caracterizar uma anemia, porque a gente vai ter uma redução muito grande de número de células e, consequentemente, pode ter uma redução bem significativa também na concentração de hemoglobina. Então, pode acontecer, tá? Lembra que a hemácia ela fica 120 dias ali na nossa circulação. Então, pode sim acontecer dessa degradação começar a acontecer antes, num período às vezes menor que 80 dias, e o processo de reposição não vai conseguir responder no mesmo ritmo do processo de degradação. E, consequentemente, pode acontecer essa anemia. Deficiência de hemácias. Então, eu posso ter uma deficiência na produção de hemácias, sim. Não necessariamente isso quer dizer que eu esteja com algum problema na medula em si. A gente tem alguns componentes que são essenciais para a gente conseguir produzir os nossos eritrócitos e muitas vezes alguns vêm da nossa alimentação. Então, sim, algumas deficiências alimentares podem trazer uma deficiência na produção de hemácias. E aí eu vou ter uma queda no número de eritrócitos ali no meu hemograma e, como consequência, a gente tem uma queda também na hemoglobina, tá? Deficiência de hemoglobina, e aí eu posso ter uma falta de produção de hemoglobina no meu organismo e também pode ter uma origem alimentar, principalmente, né? Porque a hemoglobina ela é dependente de algumas moléculas da nossa alimentação para ser produzida. Então, sim, eu posso ter esse quadro acontecendo por deficiências alimentares, né? E também em situações de aumento da necessidade de ferro no organismo, quando, principalmente em crianças, durante o processo de crescimento, ou ainda em mulheres durante a gestação ou amamentação, né? A gente tem um aumento da necessidade do ferro e isso acaba levando a um processo de anemia nessas situações, no caso, né? E aí a gente tem algumas substâncias que são essenciais, como eu falei agora, para a gente conseguir constituir o nosso eritrócito, formar a nossa hemácia no organismo, né? Então nós vamos ter o ferro, que é essencial para a constituição da hemoglobina, algumas proteínas e vitaminas, que vão nos ajudar tanto a constituir o eritrócito quanto na formação da hemoglobina, tá? Então, o ferro, ele vai chegar no nosso organismo através da alimentação, vai ser absorvido lá no nosso intestino delgado e transportado pela transferrina, né? Que é como se ela fosse uma ajudante para transportar o ferro para o seu metabolismo acontecer. Ele pode ser depositado em todas as células do organismo, né? E principalmente quando a gente tem um aumento muito significativo na concentração de ferro no organismo, isso pode levar a danos. Essa capacidade de se depositar em todas as células, se em excesso, pode trazer alguns danos específicos, tá? E a proteína apoferritina vai converter então o ferro em ferritina, que é a forma que ele fica armazenado, para posteriormente ser utilizado. Então, esse ferro ele vai ser complexado na estrutura da hemoglobina. Lembra que a gente comentou que a hemoglobina é o pigmento do sangue que faz com que a gente consiga transportar o oxigênio. Então, é lá no centro, né, das moléculas de hemoglobina que a gente vai ter o ferro colocado no centro da estrutura química. E esse ferro é o que vai auxiliar na ligação da hemoglobina com o oxigênio, tá? Então, se eu não tenho ferro, eu não consigo constituir a molécula funcional. Por isso, ele é tão essencial para a constituição da hemoglobina, tá? Então, lá no centro das moléculas de hemoglobina eu tenho ferro, que me ajuda a transportar o oxigênio. Se eu não tenho ferro, não tenho hemoglobina funcional. Se eu tenho deficiência de ferro, eu vou ter uma supressão na produção de hemoglobina. Se eu tenho excesso de ferro, bom, aí eu posso
ter uma produção um pouco excessiva de eritrócitos e de hemoglobina, ou ainda eu posso começar a acumular esse ferro nos órgãos, tá? Porque como está escrito aqui já para vocês, ele pode ser depositado em todas as células, então em qualquer órgão. E quando em excesso, então, ele vai começar a causar reações de oxidação e vai levar a alguns danos nos tecidos, tá? Mas existem mecanismos para tentar reverter e controlar essa situação. Depois a gente tem proteínas que são essenciais para que a gente consiga tanto constituir hemoglobina quanto constituir os eritrócitos e para que a gente consiga então ter todo o processo de sinalização e estimulação para produzir novas células sanguíneas. A principal proteína aqui vai ser a eritropoetina, que é um hormônio, né? Ela sinaliza, então, para estimular a eritropoiese. Onde é que a eritropoetina é produzida? Ela é produzida nos nossos rins e vai ter um aumento na sua produção sempre que eu tiver uma redução no número de hemácias. Então, a eritropoetina é produzida lá no nosso rim. Como é que o rim sabe, né, que a gente teve uma redução de número de hemácias? Principalmente através das taxas de oxigenação. Então, as células elas conseguem detectar alterações químicas, né? Então, é através de sinalizações e alterações químicas que as nossas células se comunicam, porque elas não têm como chegar uma para outra e dizer, tudo bom, senhora? A senhora célula precisa produzir aí uma eritropoetina porque a galera ali não tá compensando com eritrócito. Não vai ser assim, né? Não tem, infelizmente, como a célula se comunicar dessa forma. Então, o que vai acontecer? A única forma de passar esse recado e do nosso rim entender esse recado das células responsáveis pela produção de eritropoetina, entenderem o recado e começarem a liberar o hormônio, vai ser através das alterações nos níveis de oxigenação do sangue. Então, reduziu a taxa de oxigenação, o rim está liberando mais eritropoetina para estimular mais e mais a eritropoiese, para tentar compensar isso, né? A gente vai ter situações também em que um quadro de problema respiratório em si leva ao aumento de eritrócitos, né? Porque o rim, ele não sabe se o problema é respiratório, se o problema é sanguíneo, enfim, ele só sabe que a taxa de oxigenação está reduzindo. É isso que as células dele conseguem detectar. Então, ele vai começar a produzir mais eritropoetina, para produzir mais eritrócito, para garantir que eu consiga ter oxigenação eficiente de todos os tecidos. Então, de uma forma ou de outra, o meu organismo vai tentar compensar por algum lado as alterações que estão acontecendo para manter o equilíbrio. Lembra que o meu organismo ele sempre busca a homeostase, que é o equilíbrio. Em uma situação de equilíbrio, eu consigo transportar oxigênio para todo mundo, eu consigo transportar nutriente para todo mundo, tudo com tranquilidade, né? Só que a tranquilidade está ali, o nosso organismo ele vai lutar desesperadamente para tentar compensar as alterações e é no momento que ele não consegue mais compensar que a gente começa a entrar nos quadros de agravamento de algumas doenças, tá? Então, a eritropoetina ela é extremamente importante, ela é produzida lá no nosso rim e ela pode ser mais estimulada a ser produzida, né? Tanto em doenças respiratórias quanto em doenças que envolvam o sistema hematopoético pela falta de reposição de células. E a produção de eritropoetina ela pode ser comprometida toda vez que o nosso paciente ele tiver alguma disfunção renal significativa, tá? Então, insuficiência renal, enfim, pode levar sim a uma alteração na produção de eritropoetina e comprometer essa estimulação do processo de eritropoiese. Além então das proteínas, a gente tem as vitaminas. As vitaminas elas são essenciais para que a gente tenha toda a sinalização e constituição correta dos eritrócitos e também da hemoglobina, né? Então, a gente vai ter a vitamina B12, que é dependente de um fator intrínseco para ser absorvida.
esse fator intrínseco ele se encontra no nosso estômago, então em algumas situações específicas, ou o paciente ele não consegue produzir fator intrínseco, porque geneticamente eu posso não produzir, né? Ou ainda eu posso ter algumas alterações na mucosa estomacal, na produção de suco gástrico, enfim, que podem levar a uma deficiência na absorção da vitamina B12. Por eu não dar as condições ideais para o fator intrínseco atuar. Então, o fator intrínseco é quem vai complexar com essa vitamina B12 e fazer com que ela esteja numa forma que eu consigo absorver, tá? O ácido fólico, ele vai ser absorvido sem o fator intrínseco mesmo. A vitamina B6, que vai ser um cofator para o metabolismo do ferro. O que é um cofator? É uma molécula que auxilia nas etapas do processo de metabolismo e fixação do ferro no organismo, tá? Então, a vitamina B6 também é importante. E a vitamina C, que também é muito importante para o nosso organismo, tanto no metabolismo do ferro, quanto na conversão de ácido fólico para ácido folínico, né? Algumas vezes os médicos acabam passando para o paciente o ácido folínico ao invés do ácido fólico, que no caso já seria a forma que o nosso metabolismo vai utilizar, tá? Porque às vezes o meu paciente pode estar também com deficiência de vitamina C e aí não vai adiantar eu dar ácido fólico só para ele, tá? Então, onde é que eu encontro vitamina C? Na laranja, massa verde, acerola, né? Banana, algumas verduras a gente consegue encontrar, oleaginosas também vão apresentar. Então, são geralmente frutas, vegetais, enfim, que são alaranjadas, amareladas ou verdes, né? Que vão conter. Não quer dizer que a cor tenha relação direta, não é isso, né? Mas geralmente são as frutas cítricas. A acerola tem bastante vitamina C e vão ser as nossas fontes principais na dieta, tá? Geralmente, quando a gente come algum alimento rico em ferro, a gente costuma comer uma laranja junto para ajudar, porque a vitamina C ela vai auxiliar também na absorção do ferro. Então, geralmente a gente acaba comendo uma vitamina C junto para auxiliar, para potencializar essa absorção, tá? Temos a vitamina B6, que é um cofator do metabolismo do ferro, e a gente vai conseguir obter essa vitamina principalmente de carnes, né? Se eu não faço ingestão de carnes, ela tá presente também na banana, espinafre, alguns vegetais verde escuro, né? Que a gente tem batatinha. Então, temos opções de onde tirar B12 para vegetarianos também, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas o vegetariano vai ficar com deficiência de tudo. Não, gente, não necessariamente. Tem como compensar aí os nutrientes na dieta com outros alimentos, né? O que acontece é que tem algumas vitaminas que se apresentam numa abundância maior nas carnes do que em outros alimentos, só isso. Mas existe como um vegetariano ter uma alimentação equilibrada, oferecendo todos os nutrientes, mesmo sem a ingestão de carne, tá? Temos o ácido fólico aqui, presente nos nossos vegetais verde escuro, frutas cítricas, né? No abacate também, nas oleaginosas. Então, a gente tem várias fontes de ácido fólico na nossa dieta. Notem que o fígado é uma fonte de B12, B9 e B6, né? Então, por mais que tenha gente que odeia bife de fígado, né? O fígado, ele é uma boa fonte de nutrientes em geral, tá? Aqui, a vitamina B12, ela vai estar presente bastante em frutos do mar. O fígado tá aqui novamente, né? Aqui a gente tem mais frutos do mar. Aqui a aveia, que pode constituir a nossa dieta em várias alimentações, vários momentos diferentes. Os derivados do leite também vão conter vitamina B12. E aqui achei importante colocar, né,
os cogumelos, porque muitas vezes são a fonte de proteína na alimentação dos vegetarianos e também são ricos em B12, tá? Claro que às vezes precisa uma quantidade maior para compensar a absorção, sim, mas são todas questões adaptáveis. O paciente que faz bariátrica, ele vai perder, né, a capacidade de produzir o fator intrínseco e então absorver a vitamina B12 com eficiência. Isso faz com que ele precise fazer a administração periódica de vitamina B12 para não ter uma queda nesses níveis, tá? Porque independente da ingesta de alimentos ricos em vitamina B12, ele não vai conseguir ofertar o fator intrínseco que ajudaria então na absorção dessa vitamina. E aí eu posso começar a ter uma redução na produção de eritrócitos e consequentemente ter uma anemia acontecendo. As anemias, elas ainda podem ser divididas em agudas e crônicas, tá? Uma anemia aguda e uma anemia crônica, elas têm algumas diferenças, na verdade, na sua etiologia, na sua origem, tá? Os sintomas vão poder variar, com certeza, porque numa aguda, como o nome já diz, o efeito é um pouco mais rápido, né? Se nota um pouco mais rápido o que está acontecendo. Então, a anemia aguda, ela vai acontecer através de perdas súbitas de sangue, né? Que podem acontecer num quadro de hemorragia, em um acidente, enfim. Ou ainda em uma destruição aguda de glóbulos vermelhos, que pode acontecer em função de alguma disfunção do nosso organismo, em alguma parasitose, em alguma doença autoimune, tá? Então, diferentes situações podem levar a alguns tratamentos específicos que podem levar à degradação também desses glóbulos e vão levar, então, a falta de hemoglobina em função dessa degradação ou dessa perda de sangue. Como isso acontece de uma forma um pouco mais súbita, um pouco mais rápida, né? O paciente ele vai apresentar sim uma queda da pressão arterial em função da redução desse volume sanguíneo. Então, quando uma pessoa sofre um acidente e começa a ter uma hemorragia, ela está perdendo volume sanguíneo, né? Volume de líquidos corporais. E, consequentemente, ela tem uma queda na pressão arterial. Tontura e desmaios, taquicardia e palpitação, né? Sudorese, ansiedade e agitação, uma fraqueza generalizada e essa redução da função mental vai estar relacionada principalmente a, muitas vezes, a redução nas taxas de oxigenação para o nosso cérebro, principalmente quando a gente está trabalhando com um quadro de hemorragia, uma perda de volume sanguíneo significativo, tá? A anemia crônica, por sua vez, aquilo que é crônico é uma coisa que se estende, que acontece lentamente, um pouco cada dia, tá? Então, o crônico, ele vai estar relacionado a um volume sanguíneo normal, porém, uma redução tanto no número de glóbulos vermelhos quanto na concentração de hemoglobina. Ou ainda pode acontecer um ou outro, né? Podem acontecer os dois ou um só deles. A falta de hemoglobina, ela é o pigmento, né, do sangue, então a gente vai conseguir observar nas lâminas aquelas hemácias com um halo bem esbranquiçado no centro, né, sem hemoglobina, quase as coitadinhas. E para o paciente isso vai causar uma palidez maior, né, porque a gente tem a circulação como o fator que nos ajuda na oxigenação dos tecidos e na vitalidade do tecido. Então, a gente fica coradinho, bonitinho, porque os nossos tecidos estão bem oxigenados, né? Estão com bastante vitalidade, as células estão funcionando ok. Quando eu reduzir a taxa de oxigenação, isso vai trazer uma palidez maior, né? Porque o meu paciente, ele tá tendo menos oxigenação nos tecidos, né? O funcionamento vai ser um pouco mais lento e diferente. Então, quando falta hemoglobina, a palidez vai ser um dos principais sinais
presentes ali, né? E não é uma palidez do momento só, porque às vezes a pessoa fica pálida e desmaia, mas é um momento só. É uma palidez que eu consigo notar constante nesse indivíduo. E a gente consegue detectar melhor essa palidez observando as mucosas, né? Principalmente aqui, como eu falei antes, da parte interna do olho e também da gengiva, tá? Lembrando que não vale apertar para olhar, é só afastar um pouquinho para olhar, tá? Uma fadiga generalizada, então um cansaço contínuo e generalizado, falta de apetite, né? O paciente não consegue se alimentar, não consegue sentir fome, em função principalmente dessa fadiga generalizada que deixa ele sem vontade de fazer nada. A palidez da pele das mucosas, menor disposição para o trabalho, menor aprendizado nas crianças e apatia. Lembra que a gente precisa de oxigenação no sistema nervoso central para estar ativo, para estar feliz, para estar disposto, né? Feliz não, mas eu digo ativo, mais disposto, né? Mais atento. E sim, a anemia ela pode dar uma baixa em tudo isso e reduzir tanto a disposição no sentido de trabalho, concentração, né? E também vai comprometer o aprendizado, principalmente em crianças. Na anemia crônica, os sintomas eles vão piorar com a atividade física, porque a pessoa não tem uma taxa de oxigenação eficiente. Então, durante a atividade física, esses sintomas eles podem ser potencializados, né? E os sintomas eles vão aumentando conforme os níveis de hemoglobina vão reduzindo. Então, se o quadro de anemia não é pesquisado, não é detectado, cada vez vai reduzir mais as taxas de hemoglobina e os sintomas vão piorando, tá? Então, com a hemoglobina entre 9 e 11, a gente observa sintomas de irritabilidade, indisposição e dores de cabeça. Quando a hemoglobina vai estar entre 6 e 9, a gente já consegue observar a aceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, né? E cansaço com esforço simples. E lembra que isso é uma questão progressiva, tá? Porque a gente tem, por exemplo, hoje, o Covid que vai trazer falta de ar e cansaço com esforços mínimos, mas são quadros diferentes, tá? A gente não vai ver um paciente evoluindo em 2, 3 dias para um quadro assim, isso vem se arrastando ao longo das semanas. Então, a não ser que o paciente esteja com uma hemorragia acontecendo e ele não sabe, mas tirando essa situação, não vamos anular as questões dos sintomas de Covid, tá? Por favor. Então, na anemia crônica, quando a hemoglobina ela chega entre 6 e 9, a gente vai ter essa aceleração de batimentos cardíacos. A pressão arterial ela vai modificar porque o meu organismo está tentando compensar de alguma forma, né? Ele está acelerando ali o batimento cardíaco, está aumentando a pressão arterial para tentar levar mais rápido o sangue para o organismo, para tentar compensar essa falta de oxigenação, tá? E abaixo de 6 gramas por decilitro, a gente vai começar a observar esses sintomas de cansaço, de falta de ar, né? Inclusive durante o repouso. Então, mesmo quando o paciente está em repouso, a gente acaba observando esses sintomas, tá? Essa anemia crônica, ela também pode aparecer em função de parasitoses, tá? Porque alguns parasitos, a maioria deles, né, dos parasitos intestinais, eles vão roubar nossos nutrientes ou eles vão absorver sangue através da mucosa intestinal. Então, sim, em algumas situações, essa anemia crônica pode estar correlacionada com uma parasitose. E aí, claro, tem algumas observações que a gente consegue fazer no hemograma do paciente, no quadro clínico desse paciente e outros exames que podem fazer com que a gente entenda se sim, se tem correlação ou não com um quadro de parasitose, tá? E aí a gente vai falar de alguns tipos específicos de anemias, tá? A gente ainda tem anemias que são hemolíticas e anemias que não são hemolíticas, tá? As anemias hemolíticas, elas vão estar correlacionadas à lise dos eritrócitos,
seja por alterações morfológicas, como aquelas que a gente viu na aula passada, ou por alterações que acontecem em função de genética ou em função de disposição de oxigenação, que podem variar condições, tá? Então, a gente tem a anemia falciforme como um tipo de anemia hemolítica. Essa anemia, ela tem origem genética. Então, quem tem anemia falciforme vai ter uma alteração genética e vai produzir uma estrutura da hemoglobina um pouco diferente. E essa hemoglobina um pouco diferente, ela vai se comportar de uma forma prejudicial para o eritrócito. Então, o que vai acontecer? Essa hemoglobina, ela consegue pegar o oxigênio, ela consegue facilmente transportar o oxigênio até o tecido, porém, quando ela libera o oxigênio no tecido, ela vai adotar uma conformação química na sua estrutura que faz com que ela consiga formar o que a gente chama de polímeros. O que é um polímero? É quando várias estruturas químicas iguais se ligam umas nas outras, tá? Então, o que vai acontecer? As moléculas de hemoglobina dentro do eritrócito vão formar uma rede inteira se ligando uma na outra depois que liberam o oxigênio. E aí, isso vai fazer com que eu tenha uma distensão, uma deformidade no meu eritrócito, e essa distensão vai ter essa caracterização de formato de foice, tá? Então, quando a hemoglobina ela se liga no oxigênio, ela vai conseguir se ligar e transportar. Porém, quando ela chega lá no tecido e libera esse oxigênio, o que vai acontecer é que as moléculas de hemoglobina vão começar a se ligar umas nas outras, formar uma rede de hemoglobinas dentro do eritrócito e distender ele nesse formato de foice que vocês observam aqui. Por isso o nome anemia falciforme, tá? Isso vai acabar comprometendo o transporte de gás carbônico de volta, né, para os pulmões, porque a hemoglobina ela consegue transportar o oxigênio para o tecido, mas na hora de fazer todo o metabolismo, né, ali dentro do eritrócito para transportar o gás carbônico de volta até o pulmão para ele ser eliminado, a gente tem uma disfunção no eritrócito, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter o comprometimento, sim, da estabilidade dos tecidos, né? Da compensação de gases e regulação do pH nesses tecidos, e o nosso paciente começa a apresentar alguns processos inflamatórios crônicos, principalmente relacionados com esses eritrócitos em forma de foice, que muitas vezes acabam acumulando em alguns lugares, porque o nosso eritrócito ele tem esse formatinho discoide, bicôncavo, e ele é bem flexívelzinho. Então, ele passa pelos capilares, ele tem flexibilidade de passar por ali. O eritrócito no formato de foice, falciforme, então, ele não tem essa flexibilidade e ele começa a trancar em alguns capilares. Isso pode comprometer a oxigenação de algumas regiões do tecido, isso pode levar a processos inflamatórios crônicos. Então, o paciente que tem anemia falciforme, ele costuma ter dores, né? Principalmente dores articulares, algumas dores repentinas em alguns lugares, né? Ele pode ter, sim, quadros de falta de ar, insuficiência respiratória, em função das altas taxas de gás carbônico, principalmente nos tecidos, e não conseguir ter um transporte eficiente também de oxigênio, porque cada vez mais eritrócitos começam a adotar a forma de foice, né? E essa doença, ela geralmente, quando presente, ela geralmente é descoberta até mais ou menos os 13 anos. Geralmente, não quer dizer que eu não possa descobrir quando já sou adulto, tá? Então, é uma doença genética, pode acontecer com qualquer pessoa e ela vai poder, então, estar correlacionada com dores nas articulações, né, dores corporais, falta de ar algumas vezes, anemia, sim. A gente vai ter uma anisocitose acontecendo, sim. A gente vai ter uma queda de hemoglobina, a gente vai ter uma queda de número de eritrócitos, a gente pode ter alteração no volume corpuscular médio, a gente pode ter alteração no RDW. Então, são várias alterações que vão aparecer lá no eritrograma do meu paciente e que
podem sinalizar para mim. Claro que como na anemia falciforme a gente tem essa alteração morfológica bem característica, um esfregaço sanguíneo me ajuda muito a detectar a presença das hemácias em forma de foice, tá? Então, é importante sim o esfregaço para a gente conseguir fazer essa observação e entender o que está acontecendo com o nosso paciente. Temos a anemia ferropriva, ela não é uma anemia hemolítica, né? E ela vai estar diretamente correlacionada, então, com a deficiência de hemoglobina. Por quê? Porque eu tenho uma redução nas reservas de ferro. Então, como o nome diz, ferropriva, pela privação, né, de ferro, então falta de ferro, seja por alterações na dieta ou por deficiência na absorção de ferro. E aí a deficiência na absorção de ferro pode ter várias origens diferentes, né? E notem, ó, que os eritrócitos eles ficam bem pálidozinhos, bem vaziozinhos, né? A gente tem ainda algumas alterações morfológicas, como as que a gente viu na aula passada, mas principalmente a gente vai conseguir observar que os eritrócitos têm bem pouca hemoglobina no seu interior. Isso é em função da redução da hemoglobina, por eu não ter ferro para constituir essa molécula, tá? Então, as principais alterações da anemia ferropriva que eu vou conseguir observar em um hemograma vão ser a hemoglobina diminuída. Muitas vezes o hematócrito pode estar diminuído. Os eritrócitos eles podem se apresentar em números normais ou ainda um pouco aumentados. Por quê? Porque o meu rim ele vai produzir mais eritropoetina para eu tentar compensar essa taxa de oxigenação que não está legal aí. Porque se eu tenho pouca hemoglobina, eu não estou conseguindo levar com tanta eficiência oxigênio para os tecidos, tá? Então, o eritrócito ele pode estar normal, mas ele pode estar, sim, um pouco aumentado para tentar compensar aí essa falta de hemoglobina, tá? Geralmente, esses eritrócitos, eles vão estar pitiquinhos. Então, eles vão ter um VCM, que é o volume corpuscular médio, reduzido. O HCM e o CHCM também geralmente vêm reduzidos, né? Então, eu vou caracterizar uma microcitose e uma hipocromia, na maioria das vezes, quando eu tenho anemia ferropriva, sim. E o RDW, ele pode estar aumentado, porque a gente pode ter uma anisocitose, né? Essa deficiência na absorção de ferro, ela pode estar correlacionada com deficiência de outros nutrientes, e aí a gente perde um pouco aquele controle no metabolismo e produção de eritrócitos, e acaba produzindo alguns eritrócitos maiores, outros menores, alguns com mais, outros com menos hemoglobina no seu interior, tá? Então, a anemia ferropriva é a mais comum de acontecer e ela vai ter geralmente uma origem nutricional, por deficiência mesmo de ferro na alimentação, tá? Temos depois a talassemia. A talassemia, ela é uma anemia, né, que está correlacionada a alterações na formação das cadeias da hemoglobina. Então, a talassemia, ela tem uma correlação direta com alterações genéticas, tá? Essa alteração genética vai comprometer a constituição das cadeias da hemoglobina e eu tenho uma hemoglobina que não é totalmente funcional, né? E aí a gente vai ter uma degradação consequentemente maior de eritrócitos, enfim. E no nosso hemograma, essa anemia, ela geralmente vem acompanhada de uma hipocromia, então uma falta de hemoglobina dentro do eritrócito, uma microcitose, então eu vou encontrar bastante célula com tamanho reduzido, a anisocitose, que é quando eu tenho, então, essa variação muito grande no número de células, a poiquilocitose, que é quando a gente tem aquelas alterações morfológicas, e no caso específico da talassemia, essas alterações morfológicas, elas estão diretamente relacionadas à presença das hemácias em forma de alvo, tá? Que são essas aqui, ó, que a gente falou na aula passada, né? Então, essas hemácias em forma de alvo são as principais características
que estão presentes na talassemia. Eu posso, tá, encontrar hemácia em forma de alvo, em forma de lágrima, enfim, também na anemia ferropriva, tá? Mas em um paciente com talassemia, a maioria dos eritrócitos que eu encontrar no esfregaço dele vão ter essa característica de estar em forma de alvo, tá? A maioria das hemoglobinas que tem origem genética, das anemias que têm origem genética, ou elas têm um comprometimento na formação da hemoglobina ou na formação geral do eritrócito, e aí a gente vai conseguir visualizar muito as alterações morfológicas desses eritrócitos no esfregaço do paciente, tá? Então, no caso da talassemia, que eu tenho alteração na formação da hemoglobina, nem sempre eu vou ter, então, uma constituição de hemoglobina funcional dentro do eritrócito ou uma concentração adequada de hemoglobina. Por isso, eu acabo tendo, então, essa característica, né, da formação da hemácia em forma de alvo. Eu tenho espessamento da membrana do eritrócito, tem uma redução na concentração de hemoglobina no seu interior. E aí eu fico com o centro ali do eritrócito com um acúmulozinho de hemoglobina em função desse espessamento que aconteceu na membrana, tá? Certo? Temos ainda a anemia megaloblástica, né? A anemia megaloblástica, ela vai acontecer, ela também não é uma anemia hemolítica, né? Ela vai acontecer em função da inibição da síntese de DNA para produzir novos eritrócitos. Então, para a produção de novos eritrócitos, eu preciso produzir, né, diversas moléculas para produzir novas células. E quando eu tenho deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico, ou deficiência de ácido fólico, né, eu vou ter um comprometimento em todo esse processo de sinalização e síntese de novas moléculas para produzir novos eritrócitos, tá? Essa deficiência pode ser por origem genética, onde eu não estou produzindo algumas moléculas que me auxiliam na absorção, ou pode ser por deficiências alimentares, onde eu não estou ingerindo esses nutrientes, ou onde eu não estou conseguindo metabolizar eles por falta de cofatores, tá? Então, a gente vai ter as alterações de uma anemia megaloblástica no hemograma, relacionadas a hemácias, né? Com o tamanho aumentado, então um VCM grande, uma macrocitose, então tem hemácias grandonas. Tenho o número de eritrócitos geralmente diminuídos, então eu produzo hemácias grandes, mas eu não consigo produzir a quantidade adequada. A hemoglobina pode estar ou não diminuída, o hematócrito pode estar ou não diminuído, a hemoglobina corpuscular média e o CHCM pode estar normal e o RDW pode estar um pouquinho aumentado, porque na verdade as hemácias no geral vão estar grandonas. Então isso não vai interferir diretamente no RDW, ele estaria mais aumentado se eu tivesse muitas hemácias grandonas, muitas hemácias pequenininhas, tá? Então essa anemia megaloblástica, ela pode acontecer em quadro simples em que o paciente tenha uma deficiência de vitamina B12. E aí eu vou conseguir detectar, né, a presença dela mais correlacionada com essa macrocitose, que vem acompanhada, né, de uma redução de eritrócitos, do que qualquer outra coisa, porque muitas vezes o meu paciente vai estar com a hemoglobina normal, vai estar com o hematócrito normal, né, vai estar com todos os parâmetros na sua maioria normais, mas vai ter uma macrocitose apresentando ali e uma redução de eritrócitos. Então é preciso ter bastante atenção. E aí a gente ainda consegue observar aqui aquelas alterações morfológicas que a gente comentou, né? A gente tem, ó, os eritrócitos que a gente diz como se eles estivessem hipercorados, né? Pela perda da sua estrutura de membrana. Lembra que a gente falou na aula passada? Alguns eritrócitos, eles têm alterações na sua constituição, na sua estrutura de membrana, e aí eles vão perder a biconcavidade que eles têm. E a gente vê eles assim, lisinhos, né? Eles ficam numa forma mais esférica.
E a gente vê como se eles estivessem hipercorados e não consegue ver no formato bicôncavo, que é esse aqui, o normal. O normal de eu ver um eritrócito é assim, com a parte central mais clarinha um pouco, porque ali a gente tem a biconcavidade, tá? Temos também a anemia perniciosa. A anemia perniciosa, ela é um tipo de anemia megaloblástica, né? Lembra que eu falei antes aqui que a anemia megaloblástica ela pode acontecer por várias origens. Então, dependendo da origem da deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, eu tenho um tipo específico de anemia megaloblástica, tá? Então, a gente vai ter anemia perniciosa como uma anemia megaloblástica que vai acontecer quando o meu paciente ele não tem o fator intrínseco. O fator intrínseco é aquele, então, que é produzido lá no meu estômago. E dependendo da interferência, tanto na acidez estomacal, quanto nas condições da mucosa do estômago, eu vou acabar não conseguindo produzir ou liberar um fator intrínseco que seja funcional. E aí, esse fator intrínseco, ele não vai conseguir encontrar as condições ideais para se ligar na vitamina B12 e ajudar na absorção. Então, o fator intrínseco, ele precisa do ambiente ácido do nosso estômago para conseguir fazer a ligação com a vitamina B12 e facilitar a absorção dessa vitamina lá no intestino. Então, quando a gente faz muito uso de medicamentos, por exemplo, que suprimem, né, a acidez estomacal, ou quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente vai interferir tanto na produção de ácidos quanto na mucosa na mucosa gástrica, né, do nosso estômago. E isso vai interferir diretamente na produção e na funcionalidade do fator intrínseco. Por isso, às vezes o paciente pode acabar entrando em um processo anêmico pela deficiência de vitamina B12, tá? As alterações no hemograma são similares ao que acontece lá na anemia megaloblástica, né? De um modo geral, as anemias megaloblásticas elas vão apresentar algumas alterações que são similares, tá? E é importante daí, nessas situações, fazer uma dosagem de vitamina B12, fazer uma dosagem de ácido fólico para entender onde está a origem dessa anemia megaloblástica, se ela realmente é uma anemia perniciosa ou se é algum outro tipo de anemia. Bom dia, Malu, tudo bom? Tá? Então, a anemia megaloblástica, ela pode ter vários tipos diferentes e várias origens diferentes. Então, de um modo geral aqui, só para a gente retomar, né? As anemias, elas vão ter as suas definições. A definição técnica dela vai estar correlacionada diretamente à concentração de hemoglobina. Notem aqui que a gente tem uma variação pequena de valor em relação àqueles valores que eu mostrei antes, como eu falei para vocês. Eu posso ter variação dentro do valor de referência, tá? Então, mulheres com hemoglobina abaixo de 12, homens com hemoglobina abaixo de 13, gestantes e crianças com hemoglobina abaixo de 11, geralmente já caracterizam um quadro de anemia, tá? Muito obrigada, Malu. Além disso, a anemia pode ter a sua definição direcionada também para a redução da massa eritrocitária. Geralmente, a gente vai ter, quando tem uma redução de massa eritrocitária, vai consequentemente ter uma redução da hemoglobina, tá? Então, essa redução de massa eritrocitária pode acontecer por um processo de hemorragia do nosso paciente, né? Por uma degradação acelerada desses eritrócitos lá no baço, por uma hemólise excessiva das hemácias em uma doença autoimune, por exemplo, né? Por uma insuficiência renal. Eu posso ter uma redução de massa eritrocitária por insuficiência renal, porque o meu rim não vai estar funcional e ele não vai conseguir produzir eritropoetina para sinalizar para o meu corpo que tem que produzir mais eritrócitos. E aí eu fico com todo o processo de hematopoese comprometido. Então, essa redução da massa eritrocitária, ela pode ter diferentes origens no meu organismo, né? Além disso, então, a gente pode correlacionar e classificar essas alterações, sejam de concentração de hemoglobina ou de redução da massa eritrocitária,
com os parâmetros, os índices hematimétricos, por exemplo, que a gente vai ter no nosso hemograma, para classificar qual tipo de anemia talvez meu paciente esteja tendo, né? Então, através do volume corpuscular médio, eu consigo classificar essa anemia como normocítica, macrocítica ou microcítica. Lembrando que microcítica é quando os eritrócitos estão pequenininhos, macrocítica é quando os eritrócitos estão grandões, gorduchões, né? E a normocítica é quando eles estão normais. Ainda, faltou aqui no caso, nesse esqueminha, mas a gente lembra, eu ainda posso classificar através do HCM e do CHCM essa anemia como normocrômica, quando eu tenho a concentração adequada de hemoglobina dentro dos eritrócitos, mas o meu problema é falta geral de hemoglobina ou redução geral de eritrócitos, né? Eu posso classificar ela como hipocrômica, quando eu tenho uma redução na concentração de hemoglobina ali nos meus eritrócitos, e eu posso classificar ela como hipercrômica, quando eu tenho um excesso de hemoglobinas no interior dos eritrócitos, tá? Além disso, lembra que a gente falou na aula de hemograma sobre os reticulócitos, né? Os reticulócitos, eles são eritrócitos imaturos. Então, em algumas situações, a gente pode ter, sim, a presença de reticulócitos acima ou abaixo do nosso valor de referência. E isso também vai nos ajudar a entender se eu estou tendo estímulo demais para a produção de eritrócitos, em função, às vezes, de perda de massa eritrocitária, ou se eu estou tendo uma anemia por redução nessa estimulação de novos eritrócitos, que pode estar relacionado, por exemplo, com insuficiência renal, tá? Então, eu ainda posso classificar a minha anemia como hipoproliferativa, quando eu tenho reticulócitos em baixa quantidade na corrente sanguínea, hiperproliferativa, quando eu tenho um aumento no número de reticulócitos. E lembrem que a observação de reticulócitos, ela é feita com uma coloração um pouquinho diferente do esfregaço sanguíneo, né? Então, se faz, sim, uma coloração específica para fazer a identificação de reticulócitos, para também acompanhar e classificar essa anemia como hipo ou hiperproliferativa, ou se ela não tem nenhuma alteração de proliferação, né? Além disso, quando a gente vai observar, né, essa alteração de massa eritrocitária, a gente tem parâmetros utilizados para medir quanto é essa alteração e qual é a origem dessa alteração, né? Então, a gente tem a hemoglobina, que vai quantificar o geral da concentração de hemoglobina no sangue, a contagem de eritrócitos, que vai me dar um número, né? Uma quantidade de eritrócitos por volume sanguíneo, e o hematócrito, que vai me dar aquela relação de porcentagem, quanto por cento do volume sanguíneo é de eritrócitos e quanto por cento é de plasma, né? Então, quanto por cento são células, quanto por cento é plasma, no caso, no sangue do meu paciente. Isso, em conjunto, vai me ajudar a entender se eu tive diminuição de massa eritrocitária ou não, né? Então, essa diminuição de massa eritrocitária pode estar correlacionada com uma hemorragia, né? Quando eu tenho uma diminuição de hemoglobina, aí eu posso ter uma correlação com deficiências na alimentação, tá? Então, se eu tenho eritrócitos todos normais, mas eu tenho alteração na hemoglobina, pode ser que a minha alteração, a minha deficiência esteja relacionada à alimentação. E além disso, então, a gente vai ter anemia sendo caracterizada pelos seus sinais clínicos, né? Bastante comuns e conhecidos. Então, a tontura, a dispneia, que é aquela dificuldade respiratória, né? Que dá a sensação que falta o ar. Angina, que são dores, às vezes. A angina é uma dor no peito, parecidinha com uma dorzinha que vai para um infartinho, parecidinha. Palidez, né, nas mucosas, fraqueza, cansaço, dores de cabeça. Então, todos esses fatores aqui vão estar correlacionados com uma anemia. Como eu falei lá no início, eles não precisam aparecer todos juntos
E nem sempre, quando eles aparecem isolados, quer dizer que o paciente está com anemia, né? Se eu tô lá com o meu pai em casa e ele tá tendo angina, tá tendo dispneia e tontura, talvez seja melhor eu ir para um pronto atendimento e não ficar esperando, achando que isso pode ser uma anemia, porque várias outras situações podem apresentar esses sintomas. Então, entendam, a anemia, principalmente quando a gente está trabalhando com uma anemia crônica, são coisas que são progressivas, que elas vêm acontecendo ao longo do tempo. Se eu sentir hoje, agora, do nada, tô com angina, tô com dispneia, tô com tontura, não é uma anemia aguda, não aconteceu nada, eu não sangrei, eu não me cortei, não tô tendo nenhuma hemorragia, até onde eu sei. Então, sim, eu preciso procurar um atendimento médico, porque não quer dizer que isso seja uma anemia, tá? Então, esses cuidados a gente tem que ter. Tem diversos parâmetros que vão caracterizar e que vão nos ajudar a entender que o nosso paciente está em um processo anêmico, mas a gente tem que ter o bom senso também de entender que eles geralmente são sintomas progressivos, que uma anemia aguda ela vai estar mais correlacionada a um processo de hemorragias, enfim, do que qualquer outra situação. Então, na maioria das vezes, os quadros de hemorragia que a gente acaba observando são crônicos, né? Os agudos, eles vão estar relacionados a eventos específicos. Esses eventos específicos geralmente vão ser acidentes, cortes, hemorragias internas, hemorragias, né, que extravasam, procedimento cirúrgico, e não necessariamente estou sentadinha aqui e comecei a ter uma hemorragia, uma anemia aguda agora, não. Ela é crônica e geralmente ela vem ao longo do tempo. Claro que eu posso estar sentadinha feliz dando minha aula e começar a ter uma hemorragia, posso, né? Nosso organismo tem vários probleminhas às vezes, então posso, mas não quer dizer que seja, entendam, tá? Então a gente faz o hemograma periódico exatamente para fazer esse acompanhamento. Então, lá na observação do nosso eritrograma, que a gente fez na semana passada, eu consigo observar absolutamente todinhos esses fatores. E, me conhecendo, conseguindo observar os meus sinais e sintomas clínicos, eu ainda consigo, né, entender se eu posso estar ou não dentro de um quadro de anemia, tá? Então, sabendo ler o nosso hemograma lá que a gente consegue entender se a gente tem ou não um quadro de anemia acontecendo no nosso organismo e consegue, então, avaliar uma conduta adequada. O ideal sempre é procurar o atendimento médico, né? Se eu olhei ali para o meu hemograma, eu vi que eu estou com uma anemia e esses valores estão bastante alterados, o ideal é que eu procure atendimento médico. Se eu olhei meu hemograma, eu vi que eu estou com uma anemiazinha, eu posso tentar dar uma adequada na minha alimentação, se é algo leve, e refazer o exame depois de algum tempinho, para ver se isso continua ou não alterado, tá? Mas entendam que sempre o ideal é procurar atendimento médico, que é uma segurança maior, né? Mesmo que seja para o médico olhar para a nossa carinha e dizer, vai ter que comer mais alimentos com ferro, mais alimentos ricos em B12, enfim, ou vai ter que suplementar. Às vezes, o médico acaba adotando essa medida de suplementação que é mais fácil do que convencer o paciente a comer melhor, né? E aí, então, se passa a suplementação. Aí o paciente vai suplementar com B12, com ferro, com vitamina C, com ácido fólico. Vai tomar o coquetel, aquele que a gestante toma de vitaminas para se recuperar dessa anemia. Pode. Então, tem médicos que vão optar mais facilmente por administrar essa suplementação do que por esperar que o paciente faça alguma alteração na sua dieta. Mas entendam que a gente consegue, então, quando mantém uma disponibilidade de nutrientes uniforme, a gente consegue compensar isso e consegue manter mais estável essas condições para o nosso organismo. Se mesmo assim, se eu tenho uma dieta excelente, se eu sei que eu estou ingerindo
a quantidade nutricional necessária e ainda assim eu estou com anemia, bom, aí isso pode estar correlacionado com alguma alteração genética e eu preciso investigar um pouco mais para entender o porquê que essa anemia está acontecendo. Tá bem? Certo, gente? Dúvidas, angústias sobre anemia? Perguntem. Falem comigo. Vou esperar que o vídeo tá atrasado em relação ao que eu já falei. Vou esperar. Tudo bem? Agora eu vi que eu já falei dúvidas, angústias no vídeo. Tudo tranquilo, então? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de hemoterapia. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre alguns procedimentos técnicos do laboratório, tá bom? Que bom que gostaram da aula, fico feliz. Que bom. Fico feliz quando vocês gostam. Se tiverem dúvidas é só me chamar, tá? É só perguntar. Que eu sigo com vocês aqui pelo WhatsApp. Eu já vou abrir agora ali no AVA a frequência de hoje e já vou postar essa aula que eu sei que vocês gostam de estudar, tá bom? Até amanhã então. Qualquer dúvida é só me chamar. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá? Fiquem bem. Um bom restinho de dia para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.